It has been a tough few weeks for Nike. On the last Friday in June, its stock plunged 20%, the worst day since Nike's IPO in 1980. A Nike é a maior marca de artigos esportivos do mundo, mas este ano ela está em uma missão para recuperar o ritmo. A empresa divulgou seus primeiros números sob o comando do novo CEO, Elliott Hill, superando as expectativas nas receitas e nos lucros, mas suas vendas caíram 8%. Analistas dizem que este é um começo de uma longa recuperação para a empresa, depois do que deveria ter sido um verão de conquistas de ouros olímpicos. Nike chocou o mercado, uma queda que eliminou 28 bilhões de valor de mercado da Nike. Ações que despencaram pela metade desde a máxima histórica em novembro de 2021. A empresa que vem atribuindo seu desempenho a tudo, desde desafios macro até funcionários remotos, nas palavras do CEO John Donahoe, acontece que é muito difícil desenvolver um calçado ousadamente disruptivo no Zoom. Mas seria mesmo esse o único motivo? Ou seria um acúmulo de erros que perduraram por anos? Afinal, quando uma empresa de 50 bilhões de dólares vê um trimestre com queda de 10%, isso não acontece da noite para o dia. Enquanto isso, a Nike vê seus concorrentes emergentes como a On Running aumentarem em mais de 30% no último trimestre. Até mesmo rivais estabelecidos como Adidas e ASICS tiveram crescimento enquanto a Nike declinou. Não há dúvidas que a Nike ficou para trás, e isso ilustra o fato de que eles tiveram uma calmaria no que diz respeito à inovação. Se você não tem isso, os seus produtos, que já possuem um valor alto agregado, não condiz com a necessidade do consumidor possuir. Agora, todos os olhos estão voltados para o novo CEO da Nike, Elliott Hill, ele que abandonou sua aposentadoria para assumir o comando. Então, o que aconteceu? E o novo CEO da Nike conseguirá colocar a icônica gigante do vestuário esportivo de volta nos trilhos? Desde que a Nike abriu seu capital em 1980, a fórmula de marketing foi sempre a mesma, voltada para atletas de elite, que resultou a empresa se tornar uma superpotência global. Mas afinal, o que torna a Nike especial? Podemos dizer que grande parte disso é a magia do marketing. Grande parte do varejo é contar histórias. A Nike domina, ou historicamente dominava, esse setor. Narrativas que resultavam em grandes números de vendas. Para ter uma ideia, em 2016, a Nike relatou receitas anuais de 32 bilhões de dólares. O cofundador e ex-presidente da Nike, Phil Knight, decidiu que queria mudar o foco da empresa para o crescimento digital antes de deixar o seu cargo de presidente em 2016. Em 2020, o ex-membro do conselho da Nike, John Donahoe, substituiu Mark Parker como CEO da empresa. A Nike, que sob os comandos de Parker, se destacavam no quesito design. Já com o novo CEO, a próxima onda de crescimento seria no digital, o que seria o cargo perfeito para John. Sua formação é como executivo de tecnologia, sendo CEO da ServiceNow. Ele era o CEO da eBay, então veio do Vale do Silício. Com essa mudança de CEO, a Nike começou a migrar para um modelo mais direto ao consumidor, no termo mais técnico DTC, promovendo vendas diretamente das suas próprias lojas e plataformas. De maneira simples, é um negócio com margem de lucro maior. E claro, eles querem ficar com os melhores lançamentos para si, fazendo com que assim eles se afastassem de seus parceiros de longa data, como a Foot Locker, por exemplo. Mas por um tempo o plano pareceu estar funcionando. Em setembro de 2020, a Nike relatou um crescimento de 82% nas vendas digitais, apesar da receita relativamente estável no trimestre em comparação ao ano anterior. Mas não podemos esquecer que nessa época estávamos todos em confinamento devido à Covid, e não somente as vendas online da Nike cresceram, mas teve um aumento unânime em todos os setores. Porém, a Nike estava à frente do jogo quando se tratava de varejistas que vendiam online. Muito se deu pelo fato de serem os primeiros a fazer isso, e se saíram muito bem. Encorajada pelo sucesso, a Nike começou a limitar oficialmente os laços com parceiros de varejo como Dick's, Foot Locker e a cortar outros completamente, o que poderia ser uma ideia genial ou poderia se tornar seu maior erro empresarial. Em junho de 2021, esses parceiros atacadistas representavam cerca de 61% das vendas da Nike. Mas Donahoe parece redobrar a aposta na estratégia digital da Nike em uma teleconferência de resultado. Donahoe disse que o consumidor está preso ao digital e simplesmente não vai voltar atrás.
O problema é que pesquisas mostram que o DTC nem sempre funciona da maneira que as pessoas esperam. Um estudo de 2024 da BMO Capital Markets descobriu que os varejistas que vendem diretamente aos consumidores não tiveram um aumento notável na receita ou nas margens de lucros. O que muitos pensam e que seria a lógica mais comum. Se eu eliminar a pessoa do meio, eliminar o parceiro, eu ficarei com os lucros deles. E o que se vê na prática não é isso. Percebemos que ao eliminar o intermediário, você se torna a pessoa do meio. E a pessoa do meio não é necessariamente um ótimo lugar para se estar se você não tiver a escala dela, se você não tiver a experiência dela. E assim todos tiveram que absorver todos os custos dessa operação. O que a Nike pensou ser um aumento nas vendas de seu novo modelo digital pode ter sido apenas um momento oportuno, já que o mundo entrou em bloqueio por causa da Covid e as compras se tornaram virtuais em 2021. À medida que os bloqueios foram suspensos e os consumidores começaram a buscar experiências nas lojas, o crescimento digital da Nike começou a desandar. Internamente, a empresa estava passando por demissões e medidas de cortes que, segundo ela, estavam focadas em transferir recursos e criar capacidade para reinvestir em áreas de maior potencial de crescimento. Preste atenção, quando o CEO decidiu abrir mão de alguns parceiros e focar exclusivamente em uma abordagem direta ao consumidor, nós dizemos que poderia ser uma atitude ousada e não deu outra. Quando chegou a hora das pessoas ao redor do mundo voltarem a fazer compras depois da Covid, a Nike não tinha mais o seu portfólio robusto e suas prioridades nas prateleiras das varejistas. A Nike também recuou no desenvolvimento de seus negócios de corridas, numa época em que um número recorde aderiu ao esporte durante a Covid. Isso teve um grande impacto. Anteriormente, a Nike estava realmente integrada à comunidade de corrida. Ao mesmo tempo, eles estavam lidando com uma desaceleração nos gastos do consumidor da China. Não há dúvida de que ele pode culpar um pouco o macro, mas é o crescimento estável da América do Norte que é mais suspeito e mais difícil de culpar. Ficou claro que a Nike, por não estar a todo vapor na frente da inovação, foi quando o problema começou a surgir, o fato de ceder a participação de mercado para concorrentes, principalmente no setor de corrida, como On e Hoka. Estoque que encalharam à medida que consumidores começaram a recuar e buscar a outras marcas. O problema central, no final das contas, é que o consumidor em geral começou a ver a Nike como algo um pouco mais barato, devido ao excesso de produto, o que remonta à ideia de que quando você tem muito, você se torna menos interessante, menos popular. Se não houver fila de fora de uma boate, a maioria das pessoas não vai entrar. A verdadeira lição que nos deixa é que os varejistas devem se lembrar do que fazem de melhor, algo que a Nike pode ter perdido a chance em seu esforço para se tornar uma operação focada somente no digital. E devemos levar isso para a nossa realidade. Ser uma empresa ligada aos avanços da tecnologia não é o que o torna em si especial. No início de 2024, a Nike começou a retornar discretamente aos parceiros atacadistas. Para o CEO da Nike, ficou bem claro que os consumidores estavam retornando ao varejo físico e que reconhece a mudança de foco da empresa em direção ao digital e se afastando do atacado mais do que pretendia. Algo ao menos engraçado. Atacados que antes a Nike achou que não precisavam para se manter competitivo no mercado, agora a Nike precisa deles mais do que imagina. Em setembro de 2024, a empresa anunciou que Elliott Hill assumiria o cargo de CEO no lugar de Donna Roy. Elliott, uma empresa que o Wall Street não conhece bem. O que temos de conhecimento sobre é que é muito conhecido e popular internamente. Começou sua carreira na Nike como estagiário, subindo na carreira até se tornar CEO, sendo um veterano de 36 anos de carreira na empresa, surgindo através do canal de vendas. Portanto, há grandes expectativas de que ele saiba o que fazer para retomar o sucesso e ajudar a resolver o problema de inovação que a Nike sofreu sob o comando de John Donahoe. Em sua mais recente conferência de resultados, Hill disse que a empresa se concentrará em eliminar o excesso de estoque e reinvestir em marketing esportivo. Hill destacou também: perdemos nossa obsessão por esportes. Daqui para frente, lidaremos com os esportes e colocaremos os atletas no centro de cada decisão. Mas, no fim das contas, essa não é uma história com a qual iremos perceber a mudança daqui a 6 meses. Isso vai durar no mínimo anos. A verdade é que ele irá ter que mostrar como vai competir com diversas marcas menores que surgem pelas cortinas e pelas quais os clientes se encantam. Não há dúvidas de que eles vão precisar se revigorar. Eles precisam lembrar às pessoas que a Nike é especial. Afinal, se eu fosse o Elliott agora, provavelmente eu estaria retornando ao pessoal de criação de produtos e eu falaria: não sei o que estava
estava trabalhando no passado. Talvez você tenha algo novo, talvez não, mas teríamos que criar algo inovador, chamativo e que as pessoas queiram e precisem usar. Tendo um bom produto, então faremos um marketing realmente bom. E sabe por quê? Porque a Nike vence. A Nike tem o maior orçamento para pesquisa e desenvolvimento, maior orçamento para marketing. Last time I checked, winning is winning. Eles usam isso de forma eficaz. É muito difícil de competir com eles. Isso não significa que novas empresas possam surgir. Não significa que novas marcas não possam conquistar alguma fatia do mercado. Mas significa que a Nike sempre deve conseguir se reerguer, desde que esteja atenta. E no vídeo que aparece agora na sua tela, eu conto como uma empresa 100% brasileira está tentando revolucionar o mercado de baterias para veículos elétricos. Para assistir, é só clicar na tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!